Dados e sumários. Texto integral. Agrupado com a edição original. Livraria Garnier, Rio de Janeiro, 1875. Rio de Janeiro, século XIX. Brilhava no céu fluminense uma nova estrela. Aurélia Camargo, mulher rica e famosa, proclamada rainha dos salões, tornou-se deusa dos bailes e musa dos poetas. Uma história de ganância, poder e vingança. Aurélia, criada numa família simples, era uma moça educada, meiga e apaixonada por Fernando Seixas. No tempo em que o casamento era um negócio. Senhor Seixas, vim te fazer uma proposta. Um dote de 30 contos de réis para se casar com Adelaide, minha filha. Eu aceito. Eu, Lourenço Camargo, declaro Aurélia Camargo a minha legítima neta, como única e universal herdeira de todos os meus bens. Tio Lemos, tenho-lhe uma missão muito importante. Encontre Fernando Seixas e ofereça um dote para que se case comigo, mas mantenha incógnita a minha identidade. É a minha felicidade que irei comprar. Irrecusável. São 100 contos de réis. 100 contos de réis? Mas quem é a noiva? Trata-se de uma moça sofrivelmente rica, bonitota, a quem a família deseja casar o quanto antes. Então eu aceito a proposta. Nesta noite, gostaria de anunciar o meu casamento com o senhor Fernando Seixas. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, e o senhor, um homem vendido. A inocência de um amor transformado pela traição em rancor e sofrimento. Senhora, obra-prima de José de Alencar. Senhora é um dos romances do escritor brasileiro José de Alencar, que foi publicado em 1875. Na narrativa do livro, o autor mostra a hipocrisia da sociedade daquela época, através do romance entre Aurélia Camargo e Fernando Seixas. Ele leva o leitor a refletir a respeito da influência do dinheiro nas relações amorosas e principalmente na influência dos casamentos da época. José Martiniano de Alencar foi um jornalista, político, advogado, orador, crítico, cronista, polemista, romancista e dramaturgo brasileiro. Formou-se em Direito, iniciando-se na atividade literária do Correio Mercantil e Diário do Rio de Janeiro. Seu pai é o padre José Martiniano de Alencar, sua mãe é Ana Josefina Alencar, sua esposa Georgina, tem 6 filhos, nasceu em 1 de maio de 1829 e morreu em 12 de dezembro de 1877. Vou falar algumas obras. Romances urbanos, 5 minutos, 1857. A Viuvinha, que foi em 1860. A Pata da Gazela, que foi em 1870. Sonho de Ouro, em 1872. Senhora, em 1875. E Encarnação, que foi em 1893. Agora, para terminar, os romances regionais. O Gaúcho, 1870. O Tronco do Ipê, em 1871, o Tio, em 1872 e o Sertanejo, em 1875. 2 vezes Dom Pedro II se referiu a José de Alencar como teimoso. Depois da estreia do escritor no parlamento,
É teimoso esse filho de padre, e em 1877, depois da morte de Alencar, quando disse: era um homenzinho teimoso. Teimoso, virulento e ressentido, José de Alencar, maior escritor de seu tempo, era também um político corajoso que se envolveu em polêmicas difíceis, remando contra a opinião predominante em seu tempo. Nascido em Messejana, no Ceará, filho do padre e senador Alencar, um dos políticos mais importantes da primeira metade do século XIX, o escritor viu, na infância, reunidos em sua casa no Rio de Janeiro, os homens que, pela campanha da maioridade, puseram no trono um imperador de 14 anos. Imperador ao qual, apesar de monarquista convicto, Alencar combateria durante toda a vida pública. Alencar estreou na imprensa no Correio Mercantil em 1854, assinando a coluna Ao Correr da Pena. Tinha 25 anos e seu sucesso foi imediato, mas logo abandonaria o jornal, porque um de seus artigos fora censurado. Iria para o Diário do Rio de Janeiro, onde publicou, em 1856, sob a forma de folhetim, seu romance de estreia, 5 Minutos. 10 anos depois, político atuante do Partido Conservador, publicaria no mesmo jornal as Cartas Políticas de Erasmo, relatando os problemas do país e criticando a participação na Guerra do Paraguai. Mas foi o que escreveu contra a lei do ventre livre que provocou mais reações. Alencar considerou a lei um erro, pois libertava apenas os filhos de escravas, não eliminando a escravidão e produzindo injustiça clamorosa, pois ensinava os filhos a desprezar os pais. Coerente com seu espírito combativo, o último jornal que Alencar publicou foi O Protesto, interrompido no 6º número, com a morte do escritor em dezembro de 1877. O livro narra a história de Aurélia Camargo, uma moça pobre que recebeu uma fortuna após a morte de seu avô e decidiu casar-se com seu ex-namorado, Fernando Seixas, que a abandonou depois de receber uma proposta de Adelaide. A Aurélia era extremamente encantadora e exuberante, uma das moças mais belas e cobiçadas da sua cidade, e ficou conhecida assim como a rainha dos salões. Dividida entre o amor e o orgulho, ela pede ao seu tio Lemos para negociar seu matrimônio com Fernando, oferecendo-lhe 100 contos de réis. Esse acordo inclui o desconhecimento da identidade da noiva até a véspera do casamento. E ao descobrir que a sua futura esposa é Aurélia, ele fica bastante contente, porque nunca deixou de amá-la, diferente de Aurélia. No entanto, Aurélia deixa bastante claro que só ofereceu dote para que ele pudesse cumprir o papel de seu marido. É marcada pela oferta do dote a Fernando, que estava necessitando, facilitando assim o plano de Aurélia. Na noite de núpcias, Fernando se surpreende ao ver nas mãos de Aurélia um recibo assinado por ele, aceitando um adiantamento do dote. Chateada, Aurélia o chama de mercenário e conta os motivos de ter lhe oferecido o dote. Na segunda parte, é realizada uma viagem no tempo com flashbacks, trazendo à tona os acontecimentos anteriores da vida do casal, explicando assim o relacionamento atual de Aurélia para com Fernando e por que ela estava se comportando daquela maneira. Em Posse, podemos observar a superação e o sofrimento de Fernando, pois ele ainda era apaixonado pela grandeza e fascinado pela moça. Então, ele começa a reagir a toda humilhação que Aurélia fazia com ele. Fernando não usufruiu da riqueza de Aurélia e ainda era muito simples com suas vestimentas e seu modo de vida. No final, Fernando negocia com Aurélia o seu divórcio, devolvendo-lhe todo o dinheiro, antecipando-lhe 20 contos de réis, junto com o restante dado na noite de núpcias. Após o término, eles se reencontram e Aurélia lhe mostra o testamento feito de quando eles se casaram, onde ela destina toda a sua riqueza para Fernando e declara seu amor por ele. A personagem principal, Senhora, mais conhecida como Aurélia Camargo. Aurélia se diferenciava de todas as outras garotas da sua época, por sua beleza imensurável. Ninguém chegava no patamar de beleza que Aurélia tinha. Aurélia era uma garota delicada, uma garota charmosa, inteligente, dedicada, impetuosa. Ela fazia de tudo para ter o
o que ela queria. E ela se diferenciava também pela maneira de pensar, de agir, de se comportar, de tudo que ela fazia. Antes mesmo dela fazer algo, ela já tinha pensado milhares de vezes. E isso era uma coisa muito diferente nela que não teria nas outras garotas. A Aurélia, além de todas essas suas qualidades, ela é uma garota muito humilde, simplesinha, não ligava tanto para essas coisas de dinheiro, essas coisas. Não, muito pelo contrário, era uma garota simples, humilde, o que ela tinha já estava bom para ela. Buscava, mas não era tão persistente em relação a isso. A Aurélia Camargo, entre o meio e o final do livro, ela recebeu uma herança do avô dela. Ela não esperava isso, mas recebeu. Assim que o avô dela faleceu, tinham deixado essa herança para ela, dizendo que era o bem que o avô dela tinha deixado para ela. E não foi pouco dinheiro, foi muito, muito dinheiro. De acordo com isso, a Aurélia foi se tornando uma mulher meio diferente. Ela teve que mudar por sua maneira de viver agora. A Aurélia foi proclamada a rainha dos bailes. Era a mais cobiçada dos bailes, a que todos ao seu redor queriam, todos os homens queriam. A Aurélia teve o seu grande amor. No começo do livro ela não quis, que era Fernando Seixas. Fernando Seixas estava apaixonado por Aurélia, mas queria uma vida boa para ele. Então ele desistiu de Aurélia e foi buscar na cidade alguém com uma custa financeira boa que poderia ter tudo o que ele queria, dinheiro e fama. E nesse caso ele encontrou Adelaide. Assim que descobriu que a Aurélia tinha recebido essa herança e que poderia ter uma custa melhor para ele, da maneira que ele queria, e não estava sendo feliz com a Aurélia, além de Adelaide, Aurélia Camargo e Fernando Seixas, temos outros personagens, como os pais de Aurélia, Dona Emília Camargo e o senhor Pedro Camargo, que o seu pai que deixou a herança para Aurélia Camargo, o senhor Lourenço Camargo, que assim que faleceu deixou a herança para sua neta Aurélia. Temos também Adelaide, que Adelaide no começo se apaixonou também por alguém, mas se apaixonou por alguém pobre, e por isso ela desistiu dele e foi ficar com Fernando. Mas de acordo com que Aurélia ganhou seu dinheiro, ela fez com que Fernando voltasse para ela e Aurélia voltasse para ele, que é o senhor Torquato Ribeiro, que ele no começo era um pobre garoto, mas depois, assim que Aurélia não deu certo com Fernando, a Aurélia fez com que Adelaide voltasse para ele e ficassem juntos. Torquato também tentou ajudar a Aurélia quando a Aurélia estava sem Fernando. Então se juntaram para cada um ganhar o seu amor. E assim que depois que a Aurélia conseguiu o que queria e Fernando também, eles se separaram de uma certa forma. Temos também Eduardo Abreu, que foi um dos pretendentes de Aurélia. Quando ela ganhou a sua herança, ela procurou alguém para estar junto dela. Então, Eduardo Abreu foi um dos pretendentes. Temos o tio de Aurélia, o senhor Camargo, irmã da senhora Emília, que é a mãe de Aurélia. Ele era um homem muito, podemos dizer que interesseiro. Ele sempre buscava Aurélia, ou então buscava Fernando, somente para ganhar lucros com isso. Ele sempre, quando a Aurélia ganhou a sua herança, ele ficava atrás de Aurélia para ganhar lucro em cima disso. Ele nunca foi um homem de bom coração e tal. Ele sempre buscava o que era melhor para ele. E temos outros personagens também, como Mariquinha, Nicota Seixas e também Dona Firmina. Dona Firmina era como se fosse a segunda mãe de Aurélia.
quando ela precisava ir às compras e aos bailes. Sempre que acompanhava ela era a Dona Firmina. Espaços. Enumere em sequência as partes descritivas que caracterizam os locais, casas e os ambientes físicos, sociais e psicológicos na referida obra. Bem, antes de tudo, vale ressaltar que o espaço central do nosso livro é o estado do Rio de Janeiro. Porém, nessa análise ficaremos com outros 3 tipos de espaço. São eles espaço físico, espaço social e espaço psicológico. Mas o que seria espaço físico? É o espaço real, que serve de cenário à ação, onde os personagens se movem. Espaço físico, exemplo 1, que se encontra no 5º parágrafo da página 12. Seriam 9 horas do dia. Um sol ardente de massas batesse nas venezianas que vestem sacadas de uma sala, nas laranjeiras. A luz coava pelas vezes empanadas de bucha, com a suavidade do nimbo, o gracioso busto de Aurélia, sobre o aveludado escalarte do papel, que forra o gabinete. Percebemos aqui a descrição de alguns dos locais da casa da nossa protagonista. Para ser mais exato, nós percebemos como é o papel, que forra o gabinete, e como estão vestidas as sacadas da casa. Espaço físico, exemplo 2, que se encontra no 5º parágrafo da página 3. Aurélia correu à vista surpresa pelo aposento. Interrogou uma miniatura de relógio presa à cintura por uma cadeira de ouro fosco. Entretanto, Dona Firmina, acomodando a sua gordura semicircular em uma das vastas cadeiras de braço que ficavam ao lado da conversadeira, dispunha-se a esperar pelo almoço. Após ler esse pequeno trecho, nós somos capazes de saber algumas das características de alguns móveis que estão no aposento de Aurélia. Percebemos que ela tem um relógio em forma de miniatura, bem pequeno, e algumas cadeiras de braços bem vastas, grandes. E também que ela tem uma conversadeira em seu aposento. Espaço físico, exemplo 3, que se encontra no 3º parágrafo da página 21. Essa porta dava para um gabinete elegantemente mobiliado. O centro era ocupado por uma banca oval, como o resto dos trastes, de érable, e coberta com pano azul de franjas escalartes. Sobre a mesa, em salva de prata, havia o tinteiro e mais preparo de escrever. Basicamente aqui, o autor já nos dá a posição exata dos móveis contidos no gabinete de Aurélia. No meio do gabinete há um centro oval, que está coberto com um pano azul de franjas escalartes, e logo perto dali há uma mesa, que tem alguns preparos de tinta para escrever. Espaço físico, exemplo 4, que se encontra no 3º parágrafo da página 29. Havia a Rua do Hospício, próximo ao campo, uma casa que desapareceu com as últimas reconstruções. Tinha 3 janelas de peitoral na frente. 2 pertenciam à sala de visitas, a outra a um gabinete contíguo. O aspecto da casa revelava, bem como seu interior, a pobreza da habitação. A mobília da casa consistia em sofá, 6 cadeiras e 2 consolos de jacarandá, que não conservavam o menor vestígio de início. O papel da parede de branco passara a amarelo, e percebia-se que em alguns pontos já havia sofrido abecementos. O gabinete oferecia a mesma aparência. O papel que fora primitivamente azul tomara a cor de folha seca. Pessoal, a casa de Seixas, que até então nessa página viria a ser o noivo de Aurélia, era bem humilde. Basicamente só havia um sofá, 3 cadeiras e 2 consolas de jacarandá. E o gabinete da casa oferecia a mesma aparência. Era bem humilde. O papel de parede, que era azul, agora tem a cor de folha seca. E percebe-se que em alguns pontos ele já sofreu remendo. O que viria a ser espaço social? Basicamente é o espaço que vai ser representado pelos personagens figurantes. Ou seja, que não tem nenhum papel muito importante no livro. Espaço social, exemplo 1, que se encontra no 8º parágrafo da página 10. Na sala, cercada de adoradores, no meio das espessas reverberações de sua beleza, Aurélia, bem longe de inebriar-se da adoração produzida por sua formosura e do culto que lhe rendiam. Ao contrário, parecia unicamente possuída de indignação por essa túbia vil e abjeta. Pessoal, não é segredo para ninguém que a Aurélia ia a vários eventos sociais. E esse trecho é um belo exemplo disso. Aqui, ela está rodeada de admiradores que estão bajulando por causa da sua beleza.
Admiradores esses que não têm nem sequer o nome citado na obra. Logo concluímos que tal trecho se trata de um espaço social. Espaço social, exemplo 2, que se encontra no 7º parágrafo da página 11. Uma noite, no cassino, Arísia Soares, que se fazia íntima com ela e desejava ardentemente vê-la casada, dirigiu-lhe um gracejo acerca de Alfredo Moreira, rapaz elegante que chegara recentemente da Europa. Nesse trecho do livro, o autor até cita o nome da amiga de Aurélia, Lídia Soares, e o rapaz, que é Alfredo Moreira. Porém, veja bem onde a Aurélia está. Ela está em um cassino. E todos nós sabemos que um cassino é um local onde circula muita gente. Ou seja, um local onde estão alguns dos personagens figurantes. Espaço social, exemplo 3, que se encontra no 5º parágrafo da página 69. Não faltavam amigos e conhecidos que sugerissem a Aurélia a lembrança de fazer o casamento à moda europeia, com o romantismo da viagem logo depois da cerimônia, a lua de mel campestre e o baile de estrondo na volta à corte. Ela, porém, recusou todos esses convites. Resolveu casar-se ao costume da terra, à noite, em oratório particular, na presença de algumas senhoras e cavalheiros, que lhe fariam a ela, órfã no mundo, as vezes da família que não tinha. Aqui, nesse pequeno fragmento do texto do livro, Senhora, nos foi narrado os acontecimentos mais importantes. O casamento da até então senhorita Aurélia Camargo com o senhor Fernando Seixas. Foi uma cerimônia bem íntima, bem particular. Só vieram alguns amigos de Aurélia, amigos esses que não sabemos o nome, e alguns conhecidos. Espaço social, exemplo 4, se encontra no 1º parágrafo da página 207. No meio do alvoroço causado pelo incidente, enquanto acudiam médicos, vinham os sais e corriam as amigas, uns inquietos e outros curiosos. Choviam os comentários. Que imprudência! Aquele desespero! Eu logo vi. É ela que não tem o costume de valsar. Quis fazer-se de forte. Não é, senhora. Aquilo foi o vestido. Não vê como acosta a cintura? Resumidamente, nesse parágrafo da página 207, nós lemos a respeito do mal-estar de Aurélia, enquanto ela estava valsando com o Fernando em uma festa de baile de gala, que ela realizou em sua casa. Daí em diante, os médicos vêm acudi-la e várias pessoas, vários personagens figurantes começam a fazer comentários. Que imprudência, eu logo vi. Enfim, um belo de um cochichado. Então, pessoal, chegamos agora ao último tipo de espaço, mas nem por isso menos importante, muito pelo contrário, que é o espaço psicológico. Entretanto, quais são as características do espaço psicológico? Resumidamente, nesse tipo de espaço nós sentiremos na pele tudo que o personagem está sentindo. Seus medos, suas angústias, suas interrogações. Então vamos aos exemplos. Espaço psicológico. Exemplo 1, que se encontra no 7º parágrafo da página 60. Por algum tempo julgou-se vítima de alucinação. Custava-lhe se convencer-se que tinha realmente diante de si a mulher de que se julgava eternamente separada. A comoção foi tão forte que desvaneceu quase seu espírito a lembrança do motivo que o trouxe naquela casa e a falsa posição que se achava. Uma satisfação íntima o absorveu completamente e não deixou presas as amargas preocupações que pouco antes o dominavam. Aqui nesse parágrafo da página 60, iria acontecer, ou melhor, estava acontecendo o encontro dos noivos. O tio de Aurélia, o senhor Lemos, já havia feito todas as negociações com o Fernando. E então, ele foi conhecer sua noiva misteriosa. Quando chegou na casa da Aurélia, localizada nas Laranjeiras, e percebeu que a Aurélia Camargo era sua noiva, ele ficou muito surpreso. Mas ao mesmo tempo ele ficou muito feliz, porque ele amava muito aquela mulher. Espaço psicológico, exemplo 2, que se encontra no 5º parágrafo da página 67. Ela duvida que eu a ame, pensou consigo. Suspeita que tenho uma mira em sua riqueza. É preciso que a convença da sinceridade de minha afeição. Se ela soubesse. Um desgraçado pode sacrificar sua liberdade, mas a alma não se vende. Então, pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas uma característica muito forte da nossa personagem Aurélia é o sarcasmo. E com esse jeitinho sarcástico que ela tinha, ela já havia deixado claro para Fernando que ela não acreditava na sinceridade de seu amor. Ela havia deixado claro que, num ponto de vista dela, ele só tinha mira em sua riqueza. E ele já havia percebido isso. Então ele fica angustiado, ele fica triste,
Porque, afinal de contas, segundo as palavras do próprio Fernando Seixas, a alma não se vende. Espaço psicológico, exemplo 3, que se encontra no 8º parágrafo da página 105. Nunca sentira dor como essa, sofrera, com resignação e indiferença, o desdém e o abandono, mas o rebaixamento do homem a quem amava era um suplício infindo, de que só podem fazer ideia os que já sentiram apagar esses lumes da alma. Então, para vocês entenderem melhor, Aurélia e Fernando estavam namorando. Então, ele a abandona. Mas você talvez esteja se perguntando, mas Yasmin, os dois se casaram umas páginas atrás. Eu sei. É que o nosso livro não é contado numa sequência certinha. Mas enfim. A Aurélia já havia perdido o irmão. Já havia perdido o pai. E agora isso. Fernando o abandona. Ela estava desolada. Ela estava com uma tristeza muito grande. E isso nós sentimos. Nas palavras do autor. Espaço psicológico. Exemplo 4. Que se encontra no 1º parágrafo da página 76. Meu Deus, por que não me fizesse como as outras mulheres? Por que me deixa esse coração exigente, soberbo e egoísta? Nesse pequeno trecho, a Aurélia está se interrogando. Por que será que ela tem um coração tão egoísta, tão exigente? Porque qualquer outra mulher em seu lugar esqueceria que tem um marido comprado e se deixaria levar pelo amor que estava sentindo. Mas ela não. Embora nesse trecho ela se mostre confusa, em dúvida. Será que eu realmente preciso humilhar Fernando? Ela humilha. Alguns parágrafos à frente. Ela humilha. Afirma várias vezes que era um vendido e que aquele casamento deles é só de aparência. Então, gente, como será que é caracterizado o tempo ao decorrer da história? Será que é caracterizado como tempo histórico? Ou tempo psicológico? Ou tempo cronológico? Vou responder a vocês agora. O tempo é cronológico. Porém, a história não é contada de uma forma linear. Não é contada em uma sequência. Percebemos isso ao ler o 2º capítulo. O 2º capítulo fala a respeito da infância de Aurélia. Mas peraí, o primeiro fala da adolescência dela. Daquela fase que ela já está rica, rodeada de pretendentes. Percebeu a quebra na sequência narrativa? Enfim, outro ponto muito importante que deve ser dito é que a história de José de Alencar é contada a partir de flashbacks. Olá, meu nome é Ilse Alves, eu sou aluna do 2º A Redes e eu vou falar um pouco sobre o narrador da obra Senhora de José de Alencar. Bom, o romance ele é narrado em terceira pessoa por um narrador observador. Esse tipo de narrador ele não participa da história, porém ele sabe bastante sobre ela. Como por exemplo, em um trecho que está situado no 1º capítulo do livro. O capítulo se chama O Preço. O trecho em que o narrador fala: assaltada por uma turma de pretendentes que a disputavam como o prêmio da vitória, Aurélia, com a sagacidade admirável em sua idade, avaliou da situação em que se achava e dos perigos que a ameaçavam. Bom, nesse pequeno trecho que eu acabei de citar, é bem visível que o narrador ele é apenas um narrador observador, porque ele não se inclui em momento algum na história, ele apenas descreve uma situação em que Aurélia Camargo estava passando. Meu nome é Camille, do 2º A de Redes. Eu vou falar um pouco sobre as linguagens e as adaptações do livro Senhora. O livro ele é uma metáfora e comparação, dividido em 4 partes. O preço, que é os dias atuais, a quitação, que é o passado de Aurélia, a posse e o resgate. O livro ele tem uma capacidade menor de análise, pois dentro dele há algumas palavras ditas pelos personagens de difícil compreensão. Separei 2 delas para explicar para vocês. A primeira palavra é irisavam. Ela está presente na 2ª parte do texto, no capítulo 2, que significa dar cor ou dar brilho. A segunda palavra é afurto.
A furto está muito presente no texto e significa as escondidas. As figuras de linguagens mais comuns durante a obra são a metáfora e a comparação, como por exemplo nessa frase: duas opulências que se realçam como uma flor em vaso de alabastro, dois esplendores que se refletem como raio de sol no prisma do diamante. Além dessas duas figuras de linguagem, também temos o eufemismo, a personificação e a catacrese. A obra, ela é subjetiva, pois cada leitor pode interpretar do seu jeito. Temos um exemplo de oração coordenada que está no 8º parágrafo da página 95, que é a frase: Deus ouviu minha súplica, agora posso morrer descansada. E também temos um exemplo de oração subordinada, que está no 10º parágrafo da página 18, que é a seguinte frase: os adoradores de Aurélia sabiam, pois ela não fazia mistério do preço de sua cotação no rol da moça. E longe de se agastarem com a franqueza, divertiam-se com um jogo que muitas vezes resultava do ágio de suas ações naquela empresa nupcial. De linguagem. Vamos ver como é que vai funcionar. Gente, eu vou falar um pouquinho para vocês agora a respeito das funções da linguagem. Vamos ver como é que vai funcionar. Primeiramente, eu vou ler para vocês alguns fragmentos, alguns passos pequenos que eu separei. E logo após essa leitura, nós discutiremos e chegaremos a alguma conclusão. Que conclusão? Vamos supor que eu já tenha lido, né? Aquela partezinha pequena que eu li se encaixa melhor, se adequa melhor com os quais os 6 tipos de funções de linguagem. Entenderam, né? Então vamos lá. Vou ler o primeiro exemplo, que se encontra no 6º parágrafo da página 118. Mas o Senhor não me abandonou pelo amor de Adelaide, e sim por seu dote, um mesquinho dote de 30 contos. Eis o que não tinha o direito de fazer, e o que jamais lhe podia perdoar. Desprezasse-me embora, mas não descesse da altura em que o havia colocado dentro de minha alma. Eu tinha um ídolo. O Senhor abateu de seu pedestal e atirou-o no pó. Essa degradação do homem a quem eu adorava, eis o seu crime. A sociedade não tem leis para puni-lo, mas há um remorso para ele. Não se assassina assim um coração que Deus criou para amar, e contindo-lhe a descrença e o ódio. E aí, pessoal? Vocês acham que tal fragmento se encaixa melhor com, deixa eu pensar, tá? Com a função apelativa, que tem como principal objetivo nos persuadir, nos convencer a fazer algo? Ou com a função emotiva, que tem como principal objetivo expressar emoção e relatar acontecimentos de sua vida pessoal? E aí? Você se arriscaria a pausar esse vídeo agora e digitar aí nos comentários o que você acha? Bom, sem pressão. Também se não quiser, relaxem. Bom, com base em tudo que eu estudei, vou dizer pra vocês com que das funções esse fragmento se encaixa. Gente, eu acho que tá na cara. Pra quem tem a base, entende só o mínimo de funções da linguagem, iria matar rapidinho essa charada. Essa basinha que eu li se encaixa, se adequa melhor com uma função emotiva. Ainda tem dúvida sobre isso? Pensa comigo. Qual é a principal informação que eu acabei de ler te dar? E aí? Se você pensou que é o abandono de Aurélia, parabéns. Você acertou. E o que é isso? Isso é um acontecimento pessoal da vida da nossa protagonista. Ela nos relata aqui que foi trocada por 30 contos de réis. Um acontecimento bem triste, né? Diga-se de passagem. Mas enfim. E ela expressou alguma emoção? Sim. Dá pra perceber que ela ficou indignada com isso. Ela idolatrava esse homem. E de repente ele a troca. Sem sombra de dúvidas. Isso não só esse fragmento. Toda a página 118 se encaixa perfeitamente com a função emotiva. Um ponto que eu acho muito importante ressaltar também é que aqui, o que eu acabei de ler pra vocês, está em o quê? Primeira pessoa, né? O emissor. Nesse caso aqui, nosso protagonista.
que está relatando o que está acontecendo. Porém, isso pode acontecer em terceira pessoa. Como assim? O autor pode escrever um relato pessoal de Aurélia e isso pode se encaixar, se caracterizar como uma ação emotiva. Isso pode acontecer sim, embora não seja muito comum, né? Mas pode. Caros colegas, eu vou ler para vocês agora o segundo e último fragmentozinho que eu separei, tá? Que se encontra na página 188, que vai desde o primeiro ao quinto parágrafo. Prestem bastante atenção para colocarem a resposta correta aí nos comentários, beleza? Que diz assim, ó. Aconteceu uma noite cair a conversa em assunto de literatura nacional. Fato raro. Entre nós, há moda para tudo nos salões, menos para as letras pátrias, que ficam à porta, ou quando muito, vão para o fumatório servir de tema a 2 ou 3 incorrigíveis. Nesse dia, fez-se uma exceção. Alguém que tinha por Lili nos lábios a condenação dogmática de um livro que lera recentemente, apesar de publicado desde muito, aproveitou o momento para essa execução literária. Já leram Diva? Respondeu em silêncio, cheio de surpresa. Ninguém tinha notícias do livro, nem supunham que valesse a pena de gastar o tempo com essas coisas. É um tipo fantástico, impossível, sentenciou o crítico. Só para constar que esse crítico é Fernando Seixas. Então, basicamente, o autor e alguns personagens falaram a respeito, né, do livro, um livro que é bem conhecido, também de José de Alencar, Diva. Então, vou dar 2 opções para vocês. Vocês acham que esses 5 parágrafos se encaixam melhor com uma função poética, que é aquela função que se preocupa com a beleza do que está sendo passado? Vou ser mais clara. Lembra, nas aulas presenciais, antes da quarentena, é claro, né? Quando o Kleber citava aquele poema de Camões, que falava a respeito do amor. O amor é fogo que arde sem se ver. Lembra? Então, é um belo exemplo disso. Mas, olha, vale frisar também que não é porque tem um nome de função poética que só serve pra poesia, não, tá? Beleza? Ficou claro? Vou dar a segunda opção pra vocês. Função referencial, que é aquela função que passa informação de forma direta. Diferente da função poética, não enrola muito, não. Não se preocupa com a beleza do que está sendo passado pra gente. Não. E de preferência na terceira pessoa. Por exemplo, você tá lendo o jornal e a reportagem citou lá um filme. Um belo exemplo de função referencial. E aí? Pausa esse vídeo agora e digita aí nos comentários o que vocês acham. Se você digitou função referencial, você está de parabéns. Porque é essa a resposta correta. Gente, pensa comigo. Esses 5 parágrafos aqui da página 188 que eu li. É algo lindo? O autor se preocupou com a beleza do que vai ser passado pra gente? Não. Ou seja, qual é a opção que sobra? A função referencial. Isso aí. Parabéns. Oi gente, sou eu de novo, mas dessa vez eu vim estruturar um glossário com 10 palavras bastante curiosas e diferentes que eu achei durante o texto. A primeira palavra se encontra na página 8, durante o diálogo entre Dona Firmina e Aurélia. Está fatigada de ontem? Perguntou, expressando uma afetada ternura. Nem tanto, mas sinto-me lânguida. Deve ser o calor, respondeu a moça. Lânguida significa sem vigor, energia ou força, e é um adjetivo. A segunda palavra podemos encontrar na página 12, durante o diálogo entre Senhor Lemos e Aurélia, onde ela diz: esta é a minha vontade, e juro-lhe que para a levar a efeito, sacrificarei até a herança do meu avô. Tenho as 2 grandes lições do mundo, a da miséria e a da opulência. Opulência significa riqueza em excesso ou abundância em bens materiais e é um substantivo feminino. A terceira palavra vamos encontrar na página 20. Sem demora, borbulhou pela sala dentro a roliça figura do Sr. Lemos, que estendeu a mão a Fernando. Borbotou significa surgir de uma vez só, que é derivado do verbo intransitivo borbotar. Irresoluto é a quarta palavra e vamos encontrá-la na página 39. Haviam decorrido 12 anos depois do casamento de Pedro Camargo e ele estava com 36 anos quando seu caráter fraco e irresoluto sofreu uma prova cruel. Irresoluto significa sem solução e é um adjetivo. Vamos para a quinta palavra, que se encontra na página 44. Fernando passou a frequentar assiduamente a modesta casa de Santa Teresa,
onde passava as primeiras horas da noite e ia depois para um baile ou para o teatro. Assiduamente significa com frequência e é um advérbio. Essa palavra em especial eu achei ela bastante curiosa, que se encontra na página 58 durante um diálogo. Um pente e uma escova de dentes, depressa, questo? Perguntou o mascate, mostrando-lhe um pente de búfalo. Questo é uma palavra em italiano, que traduzindo para português significa o pronome isto. A sétima palavra se encontra logo no finalzinho da página 67. Quando absorto em suas cogitações, abandonava-se a melancolia dessas eminências. Aurélia, que se aproximara, murmurou-lhe ao ouvido. Absorto significa a característica daquilo que se absorveu e é um adjetivo. Nossa oitava palavra se encontra na página 71. Aurélia voltou-se para ele, soberba de volúpia, fremente de amor, com os olhos em chamas. Volúpia significa prazer e é um substantivo feminino. Nossa penúltima palavra se encontra na página 78. Foi, em seguida, acender a arandela, que iluminava o retrato de Fernando. A arandela nada mais é do que disco de vidro ou metal adaptado a um castiçal ou suporte para receber os pingos de cera, e é um substantivo feminino, ou como está mostrando na imagem. E por fim, vamos ter uma palavra que podemos encontrar na página 85. Quero dizer-lhe algo mais, que não podia antes. A sociedade, no seio da qual me eduquei, fez de mim um leviano, um perdulário. Perdulário é um indivíduo que gasta excessivamente e é um substantivo masculino. Agora, sobre as adaptações do livro, a começar pelo filme. O filme, ele é de 1976. Ele é do estilo drama romântico e foi escrito e dirigido por Geraldo Vietti, baseado na obra de José de Alencar, com o estilo musical de Francisco Petrônio. Lembro-me daquela noite de tempestade. Quando aquele homem bateu na janela da nossa casa e minha mãe atendeu, alguma coisa me dizia que ali, naquele momento, minha vida começava a se transformar. Talvez porque uma verdade me seria revelada. Aquele homem trazia a notícia da morte do meu pai e tudo que meu pai havia nos deixado. Um conto de réis. A segunda adaptação foi a telenovela. Ela foi produzida e exibida pela Rede Globo no horário das 18 horas, do dia 30 de junho a 18 de setembro, de 1975, e foi dividida em 80 capítulos. Música